A graça e a paz. Boa noite. Hoje estaremos falando sobre Jó, o sofrimento que adora. Pai, obrigado pela rica oportunidade de aprendermos mais de Ti. Abençoa poderosamente a todos que ouvirem, a todos que estão adicionados no Pilares da Edificação. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A graça e a paz. Boa noite. Vamos estar falando sobre isso, um homem que adorou no meio de todo o sofrimento, Jó. Qual é o exemplo para nossas vidas? Quais lições podemos tirar dessa narrativa, desse texto tão maravilhoso da Bíblia, né? Como reagirmos diante dos sofrimentos? Todos os dias pedimos ao Senhor para que nos abençoe em todos os sentidos da nossa vida. Isso é lícito, isso é louvável. Agora, nós nos alegramos quando tudo vai bem. Nos alegramos quando tudo está ocorrendo a nosso favor, tudo está correndo bem. Nós nos alegramos com isso. Quando as coisas nos fazem bem, nos tornamos alegres e até mesmo gratos. Somos gratos quando nos vai bem. Mas, em um mundo em que as pessoas são medidas por aquilo que possuem, em um universo dominado por pensamento que riquezas, prosperidade financeira, saúde perfeita, se tornou sinônimo de um bom relacionamento com Deus. Porque hoje, infelizmente, alguns chegam até mesmo a dizer que se você tem um bom relacionamento com Deus, então você está próspero. Você é próspero, tudo vai bem, né? Você está conquistando, está bem materialmente. Isso é sinônimo de você estar bem com Deus, né? Bem, agora como podemos nos comportar diante da adversidade? De que maneira vamos nos comportar quando as coisas não acontecem exatamente assim, né? Num mundo onde as pessoas lutam para viver segundo padrões estabelecido pelos seus próprios entendimentos, como se comportar diante da adversidade? Como se manter fiel a Deus em meio às perdas? Como podemos fazer isso? A quem estamos adorando? A Deus ou as nossas paixões, nossos desejos, aquilo que cobiçamos? A quem estamos adorando de verdade? Lá no livro de Jó, no capítulo de número 1, o versículo de número 21 e o 22, o texto de Jó nos diz assim: Jó, depois de passar por perdas ali, de ser anunciado a perda dos seus filhos, dos seus bens, no capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim, Jó diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém, Jesus. Bem, hoje nós sabemos o que houve com Jó, né? Todas as pessoas leem a Bíblia, os que já ouviram sermões, já sabem, né? Hoje nós sabemos o que houve com Jó. E sabemos como foi o desfecho dessa história. Mas Jó não sabia. Jó não sabia como se daria o desfecho dessa história. Agora, como Jó se comportou? E qual é a lição? Qual é a lição para nós através dessa história bíblica? Podemos encontrar informações preciosas sobre Jó e o seu relacionamento com Deus e de que maneira devemos nos comportar em meio às perdas, quando nos abate a adversidade, em meio ao sofrimento. Então, essa história de Jó, ela vai mostrar, revelar, né? Nós podemos encontrar aqui informações preciosas do relacionamento de Jó com Deus. Jó era um homem próspero, bem-sucedido, uma família grande, um homem que se destacava em sua época. Jó era conhecido como um homem muito próspero, riquíssimo, uma família grande, abençoada. Então Jó se destacava ali na sua época.
ele era admirado, as pessoas olhavam para Jó, né? Embora Jó fosse admirado pelos homens, por sua prosperidade, por aquilo que ele possuía, pela grandeza que ele apresentava, Jó era admirado pelos homens, mas Jó também era observado por Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, a parte A, o texto vai dizer que os olhos de Deus passam por toda a terra, procurando os fiéis. Os olhos de Deus passam por toda a terra. Então, os homens admiravam Jó, os homens observavam Jó, mas Deus também observava a Jó. Então, nós precisamos de ter isso como em nossas vidas. Deus também nos observa. E Deus sabia exatamente como Jó ele ia se comportar no meio do sofrimento, durante o sofrimento, durante a adversidade. Deus sabia exatamente como Jó ia se comportar. Deus sabe como nós nos comportaremos, porque Deus sabe como vamos nos comportar, porque Deus, Ele conhece, Ele sabe as decisões que iremos tomar livremente. Então Ele sabe exatamente como iremos comportar no momento da adversidade, quando bater o sofrimento. Ele sabe como vamos nos comportar. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim, ó: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Deus sabia exatamente como Jó ia se comportar. Por quê? Porque Deus vai dizer que Jó era um homem íntegro. Ele diz assim, porque ninguém é semelhante como ele. Homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então Deus sabia como Jó ia se comportar. Então necessitamos de buscarmos a presença de Deus todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Precisamos de colocar o nosso coração diante de Deus, na presença de Deus. Buscarmos com sinceridade, temente a Deus e se desviando do mal. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim, ó: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então veja que é dessa maneira que Deus vê Jó. Um homem temente a Deus, um homem reto, íntegro e que se desviava do mal, andava se desviando do mal. Então desviar do mal aqui é rejeitar tudo aquilo que pode nos prender e nos levar a desviarmos de Deus e nos causar sofrimento posteriormente. Então desviar do mal, andar se desviando do mal, é nós evitarmos, rejeitarmos tudo aquilo que vem nos prender. Porque é tudo isso que mais tarde pode nos trazer sofrimento. Então devemos desviar dessas coisas. Jó andava se desviando disso. Lá no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo de número 22, o Senhor Jesus, ele diz assim, ó: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, os olhos e o coração de Jó estavam focados naquele que é íntegro. Amém. O coração de Jó não estava dividido. A vontade de Jó estava centrada em Deus e ele não abriu mão disso. Veja que Jó não estava dividido o coração dele com os bens, com a riqueza que ele tinha, com as coisas que ele possuía e ao mesmo tempo com Deus. Nosso coração não pode estar dividido. O Senhor Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Então o coração de Jó estava centrado em Deus. A vontade de Jó estava centrada em Deus. Centrada em Deus. Lá no capítulo 27 do mesmo livro de Jó, o versículo de número 5, diz assim o texto: Jamais admitirei que tendes razão, até que eu expire, não negarei a minha integridade. Então Jó, ele está dizendo aqui, com a convicção no coração, que Jó não negaria a integridade dele, mesmo diante de adversidades, mesmo perante o sofrimento. Jó não negaria
de maneira nenhuma, a sua integridade, a sua fidelidade para com Deus. Então, o coração de Jó estava totalmente centrado em Deus e não nas riquezas. Nosso coração tem que estar primeiramente centrado em Deus, porque Deus sabe exatamente como vamos nos comportar durante o sofrimento. Deus sabe como cada pessoa vai agir durante o sofrimento, no momento da adversidade, no momento de perdas. Deus sabe como vamos agir. Então, como que nós temos que agir? De que maneira devemos agir a agradar a Deus? O nosso coração centrado em Deus. Amém. Assim como Jó, ele disse, não desistirei, não abandonarei, não deixarei as minhas convicções, os meus princípios, não deixarei jamais de ser íntegro e reto diante de Deus. Então Deus conhece o nosso coração, Ele sabe como vamos estar no momento do sofrimento. Ele sabe exatamente, porque Deus sabia como Jó iria se comportar. Então nós precisamos de colocar o nosso coração em Deus. As nossas vontades, nossos desejos têm que estar centrados em Deus. Foi assim que Jó agiu. Em segundo lugar, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe exatamente o nosso coração. Ele conhece o coração de cada um. Assim como ele conhecia o coração de Jó. No versículo 9 a 10 do capítulo 1, vai dizer assim: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tens? A obra das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Então Deus conhece o nosso coração. Veja que o enigma aqui não está na relação de Deus com Jó. O enigma aqui não está como é o coração do Jó. O enigma está na pergunta formulada por Satanás. Veja que Satanás, praticamente, ele acusa Deus de comprar a lealdade de Jó. Ele está dizendo assim, ó, ele vai dizer assim, ó, porventura, não cercaste tu de bem, e a ele a sua casa, e a tudo quanto tem? Porventura teme a Jó a Deus debalde? Satanás praticamente está acusando a Deus aqui de comprar a lealdade. Está dizendo, Jó te serve, te adora, porque tu tem abençoado a ele. E ao mesmo tempo, Satanás está insinuando que o homem só é fiel a Deus, só teme a Deus devido àquilo que ele recebe de Deus. É isso que Satanás está aqui insinuando para Deus. Ele está dizendo, o homem só te adora, só te serve, o homem só te ama porque tu tens acumulado ele de bênção. O homem só te adora devido àquilo que recebe das tuas mãos. Agora, embora Satanás não é onisciente, não é onipotente, porque no versículo anterior ele diz assim, ó, e disse o Senhor a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele não é onisciente e nem onipresente. Ele não sabe todas as coisas e ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só poderia dizer aquilo que ele estava observando. Ele está dizendo aqui, ó, de andar por toda a terra, de passear a terra, de rodear a terra. Então ele vê, ele está vendo, ele está observando. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, também ele não sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente. Porém, ele vê as atitudes. Ele vê as atitudes de cada um de nós. A maneira como que cada um de nós busca pelas coisas materiais. Ele vê qual é a motivação da pessoa. Qual é a motivação dessas pessoas que estão buscando a Deus hoje. Ele vê. E com isso, ele vai colocar aqui o enigma. Ele vai até mesmo aqui insinuar que o homem só busca a Deus, só adora a Deus por aquilo que Deus dá a ele. Dando bênção, recebendo bênção, Deus adora. Agora, será que Satanás, a tese de Satanás é verdadeira? Será que essa tese de Satanás é real? É verdade? Será que a tese de Satanás nos dias de hoje é verdadeira? Será que ninguém ama verdadeiramente a Deus? Se não for por interesse? Será que realmente, verdadeiramente,
as pessoas amam a Deus mais do que as coisas materiais? Será? Porque hoje, infelizmente, o que se mostra, o que se pede, é que se você ama a Deus, se você está com Deus, você é próspero, você é abençoado, tua casa é uma bênção, tudo vai bem. E as pessoas passam a buscar isso. Existe uma métrica de que se as pessoas estão bem, é porque estão verdadeiramente com Deus. Será que essa tese de Satanás funciona, tem funcionado? Precisamos de avaliar com muito cuidado quais são as nossas motivações. De que maneira estamos buscando a Deus. Temos que avaliar isso. Mas a resposta de Jó, ela é categórica. E a resposta que podemos dar ao nosso inimigo e mostrar a nossa confiança em Deus e não nos abalarmos no momento de sofrimento, nós podemos encontrar no versículo 21 do capítulo 1 de Jó. O texto diz assim, no versículo 21, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de Jó haver perdido tudo, seus filhos, seus bens, tudo foi tirado de Jó. Depois de tudo isso, a resposta que Jó dá é justamente isso. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó disse que ele não trouxe nada. Jó declara, eu não trouxe nada. Portanto, tudo aquilo que conquistamos, tudo aquilo que possuímos durante a nossa vida, desde o berço até a nossa partida aqui, não pode ser a razão da nossa vida. Isso não pode ser a razão da nossa vida. Precisamos derrotar Satanás e as suas pretensões de achar que somos interesseiros, que só adoramos a Deus por interesse, por aquilo que Ele nos oferece e nos pode nos dar. Precisamos de provar que amamos a Deus mesmo nos momentos de perdas. Precisamos de ser coerente com a nossa fé. Precisamos de provar que nós não somos interesseiros, que amamos a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele tem e pode nos oferecer. O apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13, o apóstolo Paulo ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas no versículo anterior ele vai dizer que ele podia passar fome, passar necessidade, passar por lutas, por adversidade. Ele diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então nós temos que ter essa convicção. Nós não temos que adorar a Deus somente quando as coisas vão bem. Nós não temos que adorar a Deus somente quando as coisas estão acontecendo de maneira que nós desejamos. Estamos recolhendo bênção. Não. Jó não permitiu que a sua riqueza, todas as suas posses que ele tinha, tomasse o lugar de Deus em seu coração. Infelizmente hoje, muitos têm permitido que os bens materiais, as coisas desse mundo, têm tomado o lugar de Deus. E quando há uma perda, ela passa a sofrer, ela sofre, porque aquilo está no seu coração. Aquilo está no seu coração. E aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Quantas pessoas, na hora do sofrimento, entram em desespero? Quantas pessoas até mesmo abandonam a fé, porque o seu coração está posto nessas coisas? Jó, ele temia Deus. Jó não permitiu que as riquezas, tudo aquilo que ele possuía, tomasse o lugar de Deus. Bem, em terceiro lugar, a fidelidade desenvolve um caráter de adoração. O adorador. Então, a fidelidade, a integridade para com Deus, a fidelidade desenvolve um caráter de adoração. A prática da fidelidade leva a pessoa a ter um relacionamento íntimo com Deus, um compromisso fiel, a um amor sincero. A prática da fidelidade leva a pessoa a observar e a guardar princípios e valores. Isso fortalece o caráter e manifesta reverência, respeito, devoção, adoração ao Senhor. Esses princípios levaram Jó
a se manter íntegro nos momentos mais piores, nos momentos mais difíceis, no momento de maior sofrimento. Jó chega ao extremo da aflição. Se você ler o texto do capítulo 2 de Jó, você vai ver que Jó chega ao extremo do seu sofrimento. Depois de haver perdido tudo, Jó tem o seu corpo tomado por chagas, por feridas. Todo o seu corpo estava tomado por infecção. Seu corpo todo coçava devido aos vermes que caminhavam pela ferida. Aquelas feridas se abriam. E ele tentava aliviar, raspando-se com um pedaço de caco de telha. No capítulo 2 de Jó, versículo 8, o texto diz assim, ó. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com elas feridas, assentou-se no meio da cinza. Veja que aflição. Jó ele chega ao extremo da aflição. Chega ao extremo. Mas, nesse momento de aflição, há duas coisas que em Jó que nos chama a atenção, que devemos ficar atentos. Em primeiro lugar, Jó não enfrenta apenas a dor física. Jó enfrenta também, ele passa a lidar com o tormento psicológico. Além da dor física, ele passa a lidar com o psicológico, com o sofrimento. Bem, no capítulo 2, o versículo 9, a parte A do versículo diz assim: Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Jó está fisicamente, no extremo, tentando aliviar as dores, teu corpo todo em ferida, tentando aliviar, raspando com telhas, e agora ele ainda sofre o tormento psicológico, que a sua mulher vai dizer assim, ainda temes a Deus? A fala da sua esposa, da esposa de Jó, revela uma tentação, levar a Jó a pensar que Deus o abandonou. Também podemos passar por essas mesmas tentações no momento de sofrimento. Quantas pessoas chegam para nós, como estamos passando por uma adversidade, talvez você está passando por um momento difícil, as pessoas chegam para você e dizem assim, ó, cadê o seu Deus? Você não é crente? Você não está na igreja? Você ora? Cadê seu Deus? É interessante que Satanás ali se aproveitou da oportunidade. Lembra quando Jesus falou que ele ia para a cruz, ia ser crucificado? E Pedro, no momento de vacilo, Satanás ali aproveita a oportunidade e vai dizer, de modo nenhum o Senhor passará por isso. E Jesus repreende e diz, aparta de mim, Satanás, tu não tem parte comigo. Naquele momento, Satanás estava usando a boca de Pedro. Aqui, Satanás está tentando a Jó no extremo. Ele vai usar aqui a boca da mulher e dizer assim, ainda temes a Deus? Satanás tem usado a boca de muitas pessoas. Nós temos que ter vigilância, discernimento, para repreender. Quantas vezes Satanás usa a boca de pessoas próximas de nós, pode dizer assim, você não é crente? Você não vai na igreja? Satanás está usando a boca daquela pessoa para nos afrontar, para fazer com que nós deixamos de temer a Deus. Aquela mulher vai dizer assim, tu ainda teme a Deus? Levando a Jó a tentação de dizer, ó, seu Deus abandonou você. Quantas pessoas vêm para nós dizendo, você não é crente, você não vai na igreja? Nós temos que repreender isso. Em segundo lugar, a proposta da mulher poderia fazer Jó se voltar contra Deus. Porque na parte B do versículo ele diz assim, ó, versículo 9 do capítulo 2 de Jó. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que ela está dizendo? Qual é a tentação que está levando aqui? Né? Amaldiçoa a Deus e morre. Está levando a tentação de fazer com que Jó se volte contra Deus. Se voltar contra Deus. No momento da tentação, no momento de maior dificuldade, no momento de sofrimento. Satanás nos tenta a voltarmos contra Deus. Amaldiçoa Deus. Blasfemar contra Deus. Dizer que Deus não está conosco, que Deus nos abandonou. Quantas pessoas ainda usadas pelo inimigo, sem sabedoria, diz, ó, você está passando por isso por causa do pecado, você está em pecado, te colocando contra Deus.
Porque Jesus perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Deus. Aquele que entregou a sua vida a Cristo, ele já foi perdoado. Amém, Jesus. Foi perdoado. E muitas das vezes, no momento de sofrimento, o inimigo vem contra nós para nos tentar a nos colocar contra Deus. Bem, se estamos firmes no Senhor, suportaremos quando o mal chegar até nós. Teremos confiança suficiente para acreditarmos que Deus tem o controle de tudo. Em tudo isso, o texto vai dizer que em tudo isso, Jó não pecou. No versículo 10 diz assim: mas ele lhe disse, como fala qualquer doido, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mesmo no momento da tentação, Jó foi firme, fiel ali. No momento mais difícil, sofrendo, no meio do sofrimento, Jó foi tentado a abandonar a Deus, a achar que Deus o abandonou, rejeitar a Deus, mas Jó foi firme, Jó foi fiel. Ele tinha convicção dos seus princípios, da sua fé. E isso fez com que Jó permanecesse firme. Em tudo Jó não pecou. Ele adorou a Deus, porque o seu coração estava em Deus. No mesmo livro de Jó, no capítulo de número 42, o verso 1 e o 2 diz assim, ó: então respondeu Jó ao Senhor, disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Jó está dizendo, eu sei que tudo pode, tudo o Senhor pode fazer, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Essa confiança nós precisamos ter. No capítulo 1, versículo de número 21, vai dizer assim, ó: e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós precisamos de compreender, como diz o apóstolo Paulo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No momento de sofrimento, no momento da adversidade, podemos adorar ao Senhor, porque temos a convicção que os pensamentos dele todos serão estabelecidos em nossas vidas. Que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Como Jó mesmo disse, aqui, ele diz assim, ó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Se tivermos essa confiança em Deus, se tivermos essa certeza em Deus, o nosso coração estiver em Deus, assim como Jó teve seu coração nos momentos de diversidade, nos momentos de sofrimento, também podemos adorá-lo. Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece, Ele nos formou, Ele cuida de nós em cada detalhe, mesmo no meio do sofrimento. Somos testados para sermos aprovados, e depois de aprovados, recebemos a coroa da vida. É isso que Deus tem ao seu coração. Nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento, Jó, ele continuou íntegro, reto, fiel, adorando a Deus. Em nenhum momento Jó pecou. Em nenhum momento Jó abandonou a sua fé em Deus. Permaneça firme. Amém. Permaneça adorando. Adore. Mesmo nos momentos difíceis, adore ao Senhor, porque Ele é fiel e está contigo. Amém. Eu quero orar por você, que talvez está passando por luta, por um momento difícil, está sendo tentado, assim como Jó foi tentado a desistir, a blasfemar contra Deus, a achar que Deus o abandonou. Talvez você se encontre assim. Eu quero te dizer que se seu coração estiver em Deus, se todo o seu ser estiver posto em Deus, o seu coração não vai ter espaço para dúvida. Amém. Essa semente do mal não pode frutificar no seu coração. Saia disso. Creia disso. Nós falamos isso por experiência. Nós passamos por momentos muito difíceis.
fomos provados, Amém. humilhados pelo amor da palavra de Deus. Glória a Deus. Mas vencemos, Aleluia. porque a nossa confiança estava em Em Deus. Deus. E assim continuaremos. E a maneira de continuar perseverando, o texto aqui vai nos dizer que Jó era íntegro. Deus conhece o coração de Jó, porque Deus vai falar para Satanás, ele é um homem íntegro, reto, temente e desviando-se do mal, para que nós possamos continuar o nosso coração íntegro a Deus, fiel a Deus, desviando do mal. Nós precisamos ter uma vida de oração, de comunhão com Deus, buscarmos a Deus, constantemente nos alimentando da sua palavra. Então, teremos momentos de adorar, teremos toda a confiança em adorarmos a Ele, mesmo nos momentos difíceis, porque sabemos em quem confiamos. Senhor, eu oro por essas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Talvez ela está passando por um momento de sofrimento. Talvez ela está como Jó. Jó havia perdido tudo. Jó estava doente, chegando ao extremo. Mas ele não desistiu, ele não murmurou, ele adorou ao Senhor. Pela confiança do seu coração está no Senhor e não nas coisas. Por isso o sofrimento não abalou. Senhor, eu te peço pelo poder do teu Espírito, que retire do coração dessas pessoas tudo aquilo que possa tomar o lugar do Senhor. As riquezas, os bens materiais, as coisas deste mundo, a fascinação, a ostentação, a fama, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Que nada disso venha ocupar o lugar do Senhor no coração dessas pessoas. Que a prioridade na vida dessas pessoas seja uma comunhão, a intimidade com o Senhor. E no momento que vier a adversidade, nos momentos difíceis, elas saberão em quem estar com ela, em quem pode confiar. Então eu te peço, ó Espírito Santo, fortalece essas pessoas nesses momentos difíceis. Fortalece esse pai, esta mãe, que está lutando pelos seus filhos que estão perdidos. Talvez nesse momento elas nem sabem onde os filhos estão, com quem estão, o que estão fazendo. Mas eu te peço, Senhor, fortalece o coração desta pessoa, para que ela possa colocar e depositar a sua confiança no Senhor e não ser abalada. Não venha a ser influenciada pelas tentações que venham abalar a sua fé. E assim elas possam descansar no Senhor. E assim como Jó, reconhecer que todos os seus propósitos se cumprirão e nada pode ser abalado. Te peço, te agradeço, ó Deus, por cada vida, por a pessoa que está doente, por essas pessoas que talvez receberam uma notícia do médico e isso tenha abalado, que nesse momento ela venha se fortalecer na tua palavra e na tua presença, porque o Senhor é com ela. O Senhor jamais abandona aquele que se mantém firme nas suas convicções e na sua fé. Tudo isso eu te peço, te louvo, te agradeço, ó Deus, no nome glorioso de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.